Bom, boa noite a todos. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo feliz. Vamos para mais um estudo. E eu diria que essa aula de hoje, ela tem uma característica de ser talvez das aulas mais importantes que a gente tem no curso de orientação mediúnica, porque nós vamos falar das pessoas mais problemáticas, vamos dizer assim, que a gente atende, né, na casa espírita. E essa semana aconteceu algo bastante interessante que se repete na casa, né? Alguém me liga, encarnado, né? Que eu não estou nesse nível ainda, né? Mas alguém me liga e diz assim, olha, eu preciso falar com alguém. Eu falei, você já está falando com alguém, pode falar, né? Não, porque eu estou pensando em me matar, em me suicidar, e ele, não sei de onde que apareceu esse telefone, eu liguei, né? Olha, aí trouxe aqui, conversamos bastante e tal, né? Vai começar um tratamento agora sábado. Então, a gente fala, aí ela me mostrou o telefone dela, olha, não tem teu telefone aqui, eu não sei como é que eu liguei para esse telefone. E não tinha mesmo. E assim, né? Não tinha uma indicação, não tinha um... Ninguém falou, ó, liga lá para Francisco de Assis. Enfim. E a gente, essa dinâmica, né? Essa dinâmica do atendimento, seja na psicografia, seja na psicofonia aqui, né, na desobsessão, seja no atendimento fraterno, seja para quem chega à casa aos sábados, né? Uma coisa que a gente sempre fala que é fantástico aqui nessa casa espírita, é que aos sábados, já há 40 e poucos anos, não sobra uma cadeira para sentar, mas não chega 10 a mais para ficar em pé. Então, a gente tinha 15 cadeiras a menos, porque essa sala do meio não tinha cadeiras aí, né? Nós compramos cadeiras novas lá para evangelização, sobrou um pouco. Eu falei, bom, desocupamos essa sala, pus 15. Então, antes, o que acontecia? Quando acabava a última cadeira, alguém me perguntava, me chamava e falava, ó, acabaram as cadeiras, tem mais cadeira. Aí não entrava mais ninguém. Quando pôs mais 15, o que aconteceu? Chegou quantos? Mais 15. Hoje, todo sábado, alguém olha para mim e fala, ó, acabou as cadeiras. Aí já 3, 4, 5 trabalhadores já levantaram, ficaram em pé, não mais que isso, e para de chegar. Pode ser 2h15, 2h20, não interessa a hora. Há 40 anos que é assim. Agora, se tira câncer, se endireita a coluna, se conserta doença grave, por que não tem 1000 lá fora, na fila? De graça, lugar gostoso, tem aguinha gelada, cura doença grave. Por que não tem 1000, 2000 pessoas lá fora? Não é fantástico isso? Assim, se a gente parar para pensar o controle necessário para isso, né? Quem que vem falar aqui na segunda-feira? Quem que julga isso? Quem que sabe, né, o que é o mais urgente, o menos urgente? Né? Eles falam que para cada um que fala aqui tem 20, 30, 50 ouvindo porque o caso é parecido. Não é igual nunca, mas a fala vai servir para muitos, né? É um trabalho gigantesco, né, da espiritualidade em coordenar isso, em influenciar pessoas, né, enfim, em manobrar todo esse sistema para que as coisas aconteçam, né? E hoje, olha aí, curso de orientação mediúnica, nós vamos dar seguimento ao estudo, já no finzinho do livro, do curso, né, que não existe livro. Nossos objetivos de apresentar e ampliar os conhecimentos sobre os trabalhos mediúnicos na casa espírita e apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima baseado em conhecimento e vivência da obra espírita. Aula 17, mediunidade e obsessão. Então nós vamos falar um pouquinho sobre obsessão, sobre mediunidade, sobre esse processo, né, que é comum, é natural, o processo obsessivo. O que é a obsessão? É uma influência exercida por alguém em outra pessoa. Porque a obsessão, a gente já viu no livro dos médiuns, né? Ela pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. É uma influência, né, através de pensamento, através do pensamento, é uma indução
vamos dizer assim, de pensamento, que pode ser de duas pessoas, ou de mais de uma pessoa em direção a uma pessoa, um grupo obsediando, ou um encarnado obsediando um desencarnado, enfim, é um processo, né, de influenciação mental, né, de alguém para outra pessoa, com um propósito específico, né, vamos dizer assim, com uma intenção por trás. E normalmente o termo obsessão ele é usado para uma influência o quê? Negativa, né? A gente não fala obsessão por uma influência boa, né? Então, se a gente tem uma mãezinha, se a gente tem um parente influenciando alguém para o bem, a gente não chama de obsessão, apesar do processo ser o mesmo, né? Indução de pensamento, né? Direcionamento, enfim, esse tipo de coisa. Beleza? Lista de presença. Então, mediunidade e obsessão. Olha que interessante, né? Essa figura, como que alguém, né, desencarnado estivesse o quê? Controlando, manipulando a vida do encarnado, né? Ou vice-versa, ou sei lá, né? Qualquer situação, né? Então é uma manipulação mental, né? De um ser na direção de outro. Mais comumente a gente reconhece esse processo do desencarnado para o encarnado, né? Então, o que é a obsessão? É o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. E essa expressão domínio, ela é complicada. Eu diria que é a influência, né? Que alguém exerce sobre outro. É a capacidade de influenciar, né? Então, só que a influência pode ser para o bem, pode ser para o mal, né? Assim como o domínio também. Não tem muita mãe que domina o filho, não tem muita esposa que domina o marido que domina a esposa. E é um processo mental também, não é? É um processo de estar falando, de estar doutrinando, de estar influenciando. Esse é um processo muito parecido com a obsessão, guardada a situação de cada um, né? Então, domínio, influência que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual se consegue desembaraçar, né? Que não se consegue desembaraçar. Então, uma influência simples, vamos lá, pessoal que gosta de beber ainda, né? Ainda, porque daqui a pouco para, né? Mas vamos dizer, é diferente, não é obsessão, por exemplo, um fato ocasional, né? Uma influência, por exemplo, para que alguém beba naquele dia, naquela hora, naquela circunstância, a gente pode arrumar uma companhia que queira beber, entre aspas, né? O desencarnado quer ter a sensação da bebida alcoólica. Então, ele aleatoriamente induz uma pessoa que está se aproximando de um bar, que está em dúvida, né? Eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou comer uma pizza, ou se eu vou tomar uma cerveja, se eu vou no bar, se eu vou no restaurante. E aí, aquele espírito que está passando, ou que está no lugar junto, ele influencia naquele momento aquela pessoa a ir para um bar beber bastante, porque ele quer os eflúvios da bebida, ele quer bastante, ele não quer pouco. Então ele influencia aquele momento, a pessoa vai, ele se satisfaz, ele segue o caminho dele e aquela pessoa vai para casa também e não existe obsessão aí, existe uma influência localizada, uma influência pontual. Isso vale para o sexo, vale para a alimentação, para a bebida, para o comportamento, agressividade, violência, não é? Vale para qualquer tipo de estímulo a um determinado sentimento que a gente tenha que vai ser influenciado, exacerbado por uma entidade espiritual. Agora, quando tem tenacidade, ou seja, quando aquele espírito está direcionado, ele está querendo influenciar aquela pessoa X por um motivo do passado, seja lá pelo motivo que for, normalmente são circunstâncias de vidas passadas, né? Ou da vida presente, quando um desencarna com um mal feito por uma pessoa que ficou ainda encarnado, ele se torna, com tenacidade, né, com vontade, ele se torna uma pessoa que quer prejudicar aquela pessoa que ficou, ou um inimigo do passado que ele localiza na vida presente, né, reencarnado.
Então ele vai instaurar um processo de vingança de um espírito do qual, né, não se consegue desembaraçar. O que caracteriza um processo obsessivo é a ação contínua do espírito perturbador sobre sua vítima. Quer dizer, a pessoa acaba tendo, assim, ele planeja a ação. E a gente pode ganhar um amiguinho desse de graça? De graça não, né? Mas vamos dizer, esse que um dia influenciou a ir para o bar e beber, gostou tanto da companhia que ele fala, nossa, vou me amarrar nesse rapaz aqui, que esse é dos meus, né? Esse fez do jeito que eu gosto. E pronto, de repente a gente arruma um companheirinho. Não tem nada contra a gente, só que ele vai nos estimular, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a beber com mais frequência, né? Do mesmo jeito que o Evangelho, outra situação que é interessante a gente falar, não é beatice, isso é doutrina e estudo, né? Isso é estudo que vem principalmente de obra de André Luiz e etc, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem um dia e uma hora com encontro marcado com a espiritualidade na nossa casa, que é o Evangelho no lar, não é isso? Não é um encontro? Tem um dia e tem uma hora. Se toda sexta-feira à noite, quando acaba do trabalho, você faz o quê? Ah, hoje é sexta-feira, dia de tomar uma, né? No bar do Joãozinho. E não é uma, né? É 10, 12, enfim. Aí o que acontece na sexta-feira, às 8 horas? A gente vai arrumar o quê? Um encontro marcado, né? Porque se eu tenho um dia, se eu tenho uma hora, aí o cara põe na agenda dele lá, o irmãozinho que quer os eflúvios. Sexta-feira, às 7h30, encontro marcado com quem? Com fulano de tal, que toda sexta-feira vai no bar do Joãozinho, né? Ah, só bebe em família, mas toma muita. Então é domingo, encontro marcado, todo domingo, meio-dia, um fulaninho na casa do fulano de tal, porque ele vai tomar todas. E quem vai todo dia tomar cerveja? Né? Se eu estou falando é um exemplo, vale para tudo, né? Vale para todos os tipos de vícios que a gente julga ou que a ciência nos diz que são proibidos ou que fazem mal para o organismo, que são viciantes principalmente. Por quê? Esses espíritos, por que eles têm essa fixação, vamos dizer assim, nesse caso específico? Eu não estou falando de um mal produzido, nós vamos falar daqui a pouco. No caso dos vícios, né? Porque provavelmente, quando encarnados, eles o quê? Tiveram um problema sério de alcoolismo, de coisa. Talvez até desencarnaram por conta desse tipo de vício, desse tipo de substância. Então, eles quando desencarnam, eles sentem o quê? Falta daquelas substâncias porque eram adictos, eram viciados, né? Então eles tinham aquela vontade exacerbada de, quando desencarna, ficar preso ao plano material, por conta do apego à matéria, do vício, da dependência, e vão procurar o quê? Parceiros para sugar, né? Para sentir aquele eflúvio da bebida, do tabaco, ou seja, de qualquer coisa que, né, ele tenha sofrido ou tenha se viciado, né? Mas o processo obsessivo, ele pode não estar vinculado a um vício, como a gente citou. Esse talvez seja o mais fácil da gente se livrar, quando é por isso, né? Quando é para o espírito desencarnado, porque ele não tem um link o quê? Emocional com a gente. Ele cria, né, uma afetividade, entre aspas, né? Ele cria um vínculo magnético contigo porque ele se satisfaz com o nosso vício, por exemplo. Agora, quando o problema é de ordem moral ou quando foi feito um mal, né? Quando nós ou alguém fez um mal para essa pessoa no passado dessa vida ou no passado de vidas passadas, em vidas passadas, aí existe o quê? Um foco que não tem nada a ver com vício, com bebida. Existe um foco de vingança ou um sentimento muito grave unindo aquelas pessoas. E, normalmente, vai existir o quê? Um vínculo magnético já criado, já estabelecido, porque, normalmente, nesses casos de vingança, o que já aconteceu em vidas passadas? Essas pessoas já foram o quê? Parceiros de alguma maneira, para o bem ou para o mal, né? Já tiveram uma relação forte, porque senão não vira um processo obsessivo,
Tem que ser algo forte que aconteceu, algo marcante na vida da pessoa, né? Para ela se sentir motivada a estragar a vida dela, a continuar num lugar de sofrimento, que é uma região do umbral, a não procurar socorro para melhorar a sua vida e ficar fixa no processo de vingança. Então, quando existe um processo obsessivo, a coisa é grave. Nunca é light, nunca é um probleminha, né? Porque o probleminha, o custo-benefício não vale. Óbvio, ninguém vai ficar numa vingança, vivendo numa faixa vibratória ruim, vivendo com espíritos de baixa vibração, de baixa energia, num lugar do umbral pesado, sofrendo, porque todo obsessor sofre muito. Porque a raiva, né, a vingança, ela gera uma energia muito baixa para o corpo daquela pessoa. Então o corpo da pessoa se deforma, ela vai sofrer, vai ter dores, vai viver num lugar muito ruim na espiritualidade. E óbvio que para ela aceitar essa condição, ela tem o quê? Que ser algo muito grave motivando, né? Ela ficar numa condição dessa. E ela vai continuamente tentar, né, prejudicar aquela pessoa. Então, ó, quem pratica, né, a obsessão? É praticada somente por espíritos inferiores que ligam-se àqueles com quem encontra o ponto de contato. Então, vamos lá. Isso é extremamente importante. Vamos ver aqui. Se dominam é porque identificam-se com o obsediado. Então, difícil a gente... Quem que vamos dizer assim, como que um processo obsessivo começa? Eu já falei desse lance da bebida. Então, quem foi beber é inocente no processo? Não é, né? Quem foi dar uma volta de carro com as pessoas bêbadas dirigindo? Não era eu que estava dirigindo, mas aceitou ir num carro que sabia que a pessoa estava embriagada. Correu o risco, né? Assumiu o risco. Então, não são pessoas inocentes nesse sentido assim. O processo obsessivo, primeiro ponto, para que um obsessor influencie na sua vida, para que alguém faça mal a você, dessa forma. O que precisa acontecer, que a gente já estudou bastante aqui? Tem que haver o quê? Entre o obsediado e o obsessor. O que tem que haver? Como? Afinidade ou sintonia, né? Sintonia. Porque se não houver sintonia, o pensamento do obsessor não vai influenciar no obsediado. Então, que nem o Divaldo Franco falou que contou até 70, os obsessores que o perseguiam. Algum deles conseguiu o intento? Não, porque o intento era acabar com a vida do Divaldo. Por que não conseguiram? Porque o Divaldo, na verdade, ele ajudava os obsessores, né? Porque ele via. O Divaldo é danado, ele via, ele contou porque ele viu 70. Conversou com a pessoa, meu irmão, senta aqui, vamos bater um papo. Qual é o seu problema comigo? Ah, você fez isso, você fez isso. É diferente, né? Mas, enfim, foi isso que aconteceu com o Divaldo, né? Quantos nós temos? Não sei, ninguém sabe, né? Mas uma coisa é certa, nós aprontamos. Por quê? Quem não apronta, não tem inimigo. Sim. O Divaldo tem 70. Então, né? Mas é que eu falo assim, a gente, uma pessoa como o Divaldo, assim, como o Chico Xavier, né, que são ícones, aí você me pergunta, por que o Chico teve que sofrer a vida inteira? Porque a vida inteira aquele homem passou dor, passou perrengue. Ah, ele já era um espírito puro? Não, acho que não, né? Porque se teve que sofrer a vida inteira, algum perrengue ele teve que passar. Aquela dor era para segurar ele, né, para, vamos dizer assim, para colocá-lo num lugar de humildade, enfim, para ele superar aquilo. Sinal que na vida passada ele não foi tão bem nesse quesito. Então vejam, estamos falando de Chico e Divaldo, né, ícones, vamos dizer assim. Quem está encarnando ainda, gente, em planeta de prova e expiação, não tem asinha, né, não tem. E se tem, não vai cometer erro, não precisa sofrer, não precisa nada. Seriam missionários que iriam cumprir uma tarefa fantástica, né? Para que vai sofrer se ele é dor, né? Remédio, ele não precisa de remédio mais, né? Se ele já é um espírito superior.
Então, quem tem obsessor aprontou com aquela pessoa, não tenham dúvida, né? É um inimigo. Como que a gente faz um inimigo sério? Só tendo acontecido alguma coisa grave entre a gente e aquela pessoa, né? Então a gente já parte do raciocínio assim, eu tenho um obsessor, que danado esse obsessor, né? Já para e já pensa assim, o que eu aprontei para esse irmãozinho? Porque é por aí. O que será que eu aprontei? Né? Então o pensamento começa diferente, quando a gente tem essa clareza do pensar, né? Tem um atrás de mim, aprontei alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Fazer as pazes. Aí o pensamento vai bem melhor dessa forma. Não é tirar ele de perto de você, porque você só vai empurrar para frente. Né? Você tem que ajeitar aquela situação e não tirar ele, expulsar ele da sua vida. Então, é praticada somente por espíritos inferiores. Óbvio que praticam o mal. Quem que pratica o mal? Espíritos inferiores. Quem que deseja o mal? Espíritos inferiores. E se eu tenho um, e se ele influencia a minha vida, como é que está meu pensamento? Está igual ao dele, senão ele não influenciava na minha vida. Olha, duas coisas ruins para a gente descobrir quando estuda espiritismo, né? Eu venho para o centro, eu estou aqui, socorro, porque eu estou com alguém atrás de mim, eu estou com um obsessor e tal. Aí você fala, senta aí. Primeira coisa, você não é bonzinho. Segunda coisa, você está igual a ele. E aí a conversa começa complicada. Né? A gente não faz isso, a gente não fala não, senão a pessoa fica... Mas não é? De um jeitinho ou outro a gente fala isso. Tem que uma hora falar. Porque a pessoa tem que entender que o problema é dela. Muitas vezes o obsessor está estragando a vida dele, um momento encarnatório, um momento, né, da vida dele espiritual, está complicando a vida espiritual dele por um erro que o obsediado cometeu com ele. E ele está se vingando. Né? Olha como vai mudando essa questão do pensar sobre o obsessor. Né? Trata-se de uma influenciação nociva, né, o processo obsessivo. Onde começa a obsessão? A obsessão começa em nossas próprias imperfeições. E é isso aí. Aí vamos dizer que o obsessor chega, né, ele sai do plano espiritual, está te procurando já faz 150 anos, nunca achou. Você foi se escondendo, a espiritualidade foi te protegendo. Aí ele te acha nessa vida aqui. E ele te acha onde? Trabalhador de uma casa espírita. Que estuda, que tem uma vida regrada, que tenta tirar os seus males, que tenta melhorar continuamente, com um protetor ativo na sua casa, protegendo a sua casa, porque você é trabalhador da casa espírita, precisa te proteger. Um mentor, um anjo da guarda conectado, interligado contigo, porque você está com seus pensamentos elevados. Como é que esse obsessor vai chegar em você? Não chega. Ele entra na tua casa? Não. O que vai acontecer com ele? Provavelmente o seu anjo da guarda vai dar um jeito de aproximar vocês, intuir o trabalhador da casa espírita a pedir perdão, enfim, trazer esse espírito para uma mesa mediúnica para ser orientado. E você vai ajudar e resolver o problema que você tem com ele. Porque é só com o bem que a gente conserta o mal, não é com o mal que a gente conserta o mal. O mal nunca conserta o mal. Só o bem conserta o bem. Né? Só o bem conserta o mal. Não tenham dúvida disso. Por isso que aqui, na mesa mediúnica, a gente não pode julgar a pessoa. Nosso pensamento tem que ser o quê? Esse é um sofredor. Não é obsessor, ele é um sofredor. Ele pode estar, naquele momento, né, realizando um processo obsessivo, mas ele é um sofredor que precisa de ajuda. Sempre assim. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental. Cria a possibilidade de sintonia, facultando a inoculação do pensamento alheio, que, virulento, age em nós como se fora uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Que nem esse negócio da bebida, né? Tem um pessoal que tem um Facebook assim, né? O cara todo alegre assim, com um copo na mão, falando assim, vamos tomar uma, né? Eu dou risada ainda, né? Mas não é para dar risada. Parece engraçado, mas o cara está chamando quem ali? Olha como é interessante isso quando a gente pensa, olhando um pouquinho além. Será que é engraçado isso?
Pode até ser pela cara da pessoa, né? Ou pelo jeito da pessoa. Se você conhece a pessoa, pode ser uma pessoa de bom humor, assim, que brinca bastante. Mas o que ele está fazendo ali? Ele não está fazendo um convite para quem? Aí ele vai falar, não, só para os meus amigos do Facebook. Então, né? A gente está sempre sozinho em casa, né? A gente está sempre sozinho, ninguém acompanha a gente, né? Não tem desencarnado olhando a gente, acompanhando a gente, nada, né? Olha como tem coisas, né, que a gente dá risada ainda, a gente brinca, né? A gente acha graça dessas coisas, mas quando a gente pensa nesses processos, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Olá, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Eu já presenciei bastante como o espírito pode, através do processo de influenciação, deixar marca no corpo da pessoa. Vê bem, seria deixar uma marca ou machucar alguém, vamos dizer assim, né? Seria um efeito físico, né? Então, você tem que promover um efeito físico. Um espírito inferior, ele não consegue produzir um efeito físico sem a permissão de um espírito superior. Sem que um espírito superior esteja monitorando e proporcionando os meios para que ele faça. Porque pensa assim, se pudesse, como é que a gente estava vivo? Não, eu presenciei isso. Então, mas aí é remédio. Aí é que nem tampinha de garrafa que abre sozinha e a pessoa chega aqui no centro espírita com o olho desse tamanho assim. Eu estava sentado na mesa tomando café, olhei para a garrafa e a tampinha foi fazendo assim, ó, e caiu do lado da garrafa e a garrafa mexeu para um lado. E eu quase morri do coração, estou aqui. Você está falando em processo obsessivo, eu acho muito interessante, porque existia um rapaz na frente da minha casa, ele era alcoólatra. Ele se dirigia lá naquele barzinho que o Carlos ficava. Ele se dirigia todos os dias para aquele bar para tomar. O dia que ele não ia, ele falava para mim, ô Wagner, olha lá, eles vêm vindo para me bater. E realmente, quando eu me bater, dele ficar esticado lá na calçada, ele não queria ir. Só que depois ele me mostrava umas manchas, sabe, no corpo. Eu falei, não é negócio desse. Pode ser do tombo, né? Pode ser do tombo que ele levava, né? Porque ele caía, né? Ele se jogava no chão. Então, mas é assim, ó. Então, em linhas gerais, né? Como que a gente fala como é que é a primeira resposta da pergunta, né? A um caso espírita, né? É sempre o quê? Depende, né? Porque depende de cada caso. Então, nos casos de possessão, por exemplo, os casos mais graves, que me parece que nesse caso era o caso, quer dizer, o vínculo, nós vamos ver hoje aqui, deixa chegar na hora que a gente volta a esse exemplo. Então, nos casos de possessão, o espírito obsessor, ele tem quase que o controle do corpo da pessoa. Ele não tem o controle pleno, mas é quase. Ele influencia de forma tão forte que a pessoa se joga no chão, que a pessoa se mutila, que a pessoa agride outra pessoa, enfim. É o processo quase perdendo o livre-arbítrio. Só não perde porque não pode perder, né? Não é natural você perder o livre-arbítrio. Então, você consegue sair de um caso de possessão? Sim, consegue sair. Com tratamento, com disciplina, né? Mudando as companhias, mudando tudo. Mas, por exemplo, quem se joga no chão vai se machucar. Então, o espírito desencarnado promover, por exemplo, uma pancada num espírito encarnado, quer dizer, um efeito físico gerando uma lesão, só com autorização, só com permissão e a ação de um espírito superior coordenando aquilo. Nesses casos, que são raros, e é raro, né, esse tipo de coisa hoje em dia, tem que haver uma finalidade para aquilo. Uma finalidade útil para aquela pessoa que está sofrendo a ação. E vai estar sempre sendo monitorado, porque se eles tivessem a condição de fazer, a defesa ia ficar muito difícil, né? Porque se eles conseguissem mover um objeto na nossa direção, de deslocar a direção do carro quando a gente está dirigindo, como que você ia sobreviver, né? Ia ser muito difícil, né? Oi? Uma dúvida, se a obsessão é por sintonia, né? E na casa devida, esse exemplo citado aí, então, por exemplo, a pessoa está numa confraternização, numa festa, né? De boa, e ela não está bebendo, mas
Se não tem sintonia, então pode alguém, um espírito, um obsessor, pegar alguém, passar e falar assim, e você, não vou ficar naquela pessoa lá, eu vou ficar junto. E vou reconhecer ela beber. Então, se não tem sintonia, ele pode falar o que quiser. Então, é assim, ó. Então, vamos lá recapitular um pouco. Essa aula é interessante por conta disso, dessas participações que a gente vai afinando a cabeça, né? O que é egrégora? Vamos lá. O que é egrégora? Egrégora é o quê? A faixa vibratória média de um determinado local. Egrégora é isso. Então, a nossa casa tem uma egrégora? Sim, a nossa casa tem uma egrégora. Eu moro sozinho, então é a sua faixa vibratória mental média que determina a egrégora da sua casa se você mora sozinho. Eu moro meu marido, então é a dos dois. É a média vibracional dos dois. Nossa, eu sou tão bonzinho, meu marido é danado. Então, é um danado mais um bonzinho, divide por 2, dá uma média. Certo? Sem contar que quando o marido quer danado apronta, a sua média abaixa, porque você fica brava, com raiva e etc e tal, né? Então, aí, num bar, como é que é a egrégora? Você foi para um bar. Como é que é a egrégora de um bar? Lá embaixo, né? Existe bar que está todo mundo falando coisa séria, né? Pensando em ajudar os outros no bar? Não tem, né? É difícil, não sei, não tem, acho que não tem. Então, faixa vibratória média num ambiente de bebida alcoólica, vamos dizer assim, é baixa, né? Ou seja, se é baixa, não existe proteção, a egrégora, que seria a proteção magnética, o campo magnético gerado em torno de um lugar, derivado da faixa vibratória média. Então, qual que é a função da egrégora? O que é a egrégora? É o campo magnético gerado por uma pessoa, por 2, por 4, que vivem em determinado lugar. Por que o centro espírita é uma egrégora fantástica? Porque além dos encarnados que estão aqui com um propósito bom, você tem centenas de desencarnados só praticando caridade, ajudando os outros. Ou seja, existe uma barreira magnética natural numa casa espírita devotada, dedicada ao bem, fantástica, que nenhum espírito obsessor, onde um espírito de baixo teor vibratório consegue entrar se não for autorizado ou convidado. Porque a faixa vibratória média da casa é muito superior à de um espírito que ainda pratica o mal. Quando ele é convidado a entrar, abre-se uma porta, ele vem acompanhado e ele entra. Então, o que acontece? Primeira constatação, você vai numa festa, não vamos botar o bar. Qual que é a faixa vibratória média dessa festa? Sei lá, né? Quem que sabe? Ninguém sabe, né? Mas existe, né? Isso é mecânico, isso não é religioso, não é nada, isso é física química. Então existe. Então quem que entra espiritualmente naquela festa? Depende o quê? Da faixa vibratória média. Mas normalmente não vai ser nada tão elevado. Então normalmente a espiritualidade vai poder circular por aquele ambiente sem nenhum tipo de empecilho mecânico, vamos dizer assim. Aí, fora disso, então, você já não tem proteção num bar, numa festa que tem bebida alcoólica, enfim. Você não tem proteção da egrégora do local. É um livre passagem para todo tipo de espírito, naturalmente. Aí você tem a sua faixa vibratória, a sua. Aí é seu, né? É a sua faixa vibratória média, a energia que você gera e gera um campo vibracional em torno de você. Quem vê o que? A aura, né? Quem que vê? O que vê ali? A energia que você está gerando. Então, se você conseguir, se você tiver uma faixa vibratória muito boa, na média, né? A média vibracional sua é muito boa. Você é uma pessoa do bem, pratica o bem, tudo, beleza. E você vai num lugar de faixa vibratória média, baixa, você não perde a sua faixa vibratória, desde que você mantenha elevado o seu padrão vibracional. Agora, por exemplo, você mergulha numa piscina de água suja, você consegue sair limpo? Porque a gente, quando faz o passe dispersivo, a gente está fazendo o quê? A gente está tirando o quê? Energias negativas agregadas ao corpo espiritual da pessoa. É que o André Luiz descreve como um algodão doce, escuro, grudento.
ele chama isso de... Como é que é? Não, é de miasma, né? Ele chama isso de miasma. Então, o que é o miasma? É uma condensação de energia negativa agregado num lugar. Agregado na parede, ele descreve essas coisas na parede, no corpo das pessoas, né? Fluidos deletérios, fluidos ruins que têm uma densidade de um algodão doce assim grudado na pessoa. Então, no dispersivo, você tenta o quê? Tirar esse tipo de energia da pessoa. Isso não é uma energia, muitas vezes, que a pessoa está gerando. Ela foi num lugar. E, como ela não é nenhum santo, naquele momento que ela estava lá, ela abriu uma brecha na energia dela, baixou um pouquinho a vibração e agregou algum tipo de energia que era predominante no ambiente. Ela não precisa fazer bobagem toda vez que ela vai num bar. A gente não faz bobagem toda vez que vai num bar. Mas é difícil sair limpinho. É difícil. Por quê? Por esporte pode ter uns amiguinhos querendo tentar a gente lá para ver se a gente apronta alguma coisa, se a gente induzindo a parte sexual, a parte da bebida, do vício, enfim. Uma diversão um pouco mais, né, complicada. Por quê? Está livre o acesso. Aí você chega na sua casa, a faixa vibratória é só sua, né, de mais ninguém. Você mantém um padrão vibratório bom, a egrégora da sua casa é elevada. Então ali, por exemplo, se você foi acompanhado, ele fica. Se você, ao chegar na sua casa, sintonizou uma faixa vibratória superior, né? Porque é difícil você estar num bar, num lugar de bagunça, que você não dá uma balançadinha. Você vai conseguir ficar com o pensamento certinho ali, sem baixar nada. Não é simples isso, né? Não é um negócio simples. Então, é esse o risco que a gente corre, né? De você, ocasionalmente, frequentar um ambiente desse e dar uma escorregada ali, faixa vibratória abaixo um pouquinho, e você vai receber uma influência ali. Ou você vai ganhar um amiguinho ocasional que bem não vai fazer. Agora, vou numa pizzaria comer uma pizza com a família. Vou eu, a esposa, um casal de amigos, 2 filhos, conversa boa, ninguém falando bobagem. O que acontece? A faixa vibratória média daquele grupo se mantém elevada. Então existe uma proteção natural, mesmo que o ambiente não esteja com aquela mesma faixa vibratória, se você mantém a sua, você está protegido. Dúvidas? Isso tem um sentido lógico, né? De tudo que a gente estudou até agora, isso não tem nada a ver com religião. Nada, 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 nada. Isso é mecânico, né? É um pensamento de física. Não tem nada a ver de religião aí. É física isso. Então a gente tem que estar atento que isso não tem nada a ver com ser cristianismo, com a religião espírita que é o cristianismo, tem nada a ver com isso. É isso que a doutrina espírita, a contribuição maior da doutrina espírita é essa. É fazer com que a gente saia do dogma e pense racionalmente a respeito de temas complexos, como esse. Oi? Eu tinha mais ou menos 17 anos. Tinha uma pessoa na minha família assim, mais distante, né? Que a moça, ela se batia, se jogava no chão, falava que ela ficava uma cobra, se queimava com cigarro. E aí eles alegaram que era obsessor que estava com essa moça, né? E na época, eu com 17, hoje tenho 60, o espiritismo era difícil falar que era espírito na época, né? E tentaram chamar um padre, aí o padre foi lá, chamaram gente do centro espírita e falou que era um obsessor que estava com ela e que depois eu fiquei sabendo que ela morreu e que o obsessor, isso eu ouvi naquela época, que o obsessor atingiu o cérebro dessa pessoa e aí ela desencarnou. E foi uma coisa muito... Aí ainda até minha mãe falava, nessa religião que você quer ir? Entendeu? Porque naquela época era uma discriminação. Então, mas olha o que ela contou, né? Então, pode matar. Vamos lá. Como que uma pessoa vítima de um
de um processo obsessivo de possessão, que a gente viu no livro dos médiuns, então não é novidade para ninguém aqui, nós vamos chegar nisso. Então, essa aula é assim mesmo, nós vamos puxando lá de trás, que a gente já viu, não é a primeira vez que a gente está falando disso, né? Então eu posso me adiantar, que é a aula da frente aqui. Mas o que acontece quando a gente está... Vamos lá, vamos voltar, não tem muito... Quando a gente está num ambiente de baixa faixa vibratória e a gente sintoniza. A gente sintoniza, o que é sintonizar? A gente passa a gerar uma energia X, né? Menor do que a gente geraria normalmente, vamos dizer assim. Eu tenho um patamar vibratório ali de 160, 200, que seria aquela neutralidade daquela pirâmide, né, dos sentimentos. Sou espírita, estudo, procuro sempre estar me ajustando, me cuidando e tal. Então, eu estou ali no mínimo na neutralidade, eu tentando chegar aí para não baixar padrão vibratório e tal. Aí vou para um lugar ruim, fui influenciado, baixei meu padrão vibratório. Não é só a questão da pessoa que tem um padrão vibratório baixo influenciar no nosso pensamento. Isso vai acontecer. Mas o que acontece com o meu corpo físico? Se ele precisa de 200 para funcionar bem, para não ficar doente, e eu, por horas, vou entregar para ele 60, bom, precisa de 200, eu entreguei para ele por 5, 6 horas, 60. O que vai acontecer? Algum dano eu vou provocar no meu corpo físico. Algum problema eu vou causar, porque eu vou desregular um centro de força, 2, 3 centros de força. Será que dor de cabeça, quando a gente bebe muito, será que é em função do álcool ou em função da faixa vibratória que eu submeti meu corpo? Durante horas. Além da substância tóxica. Né? Será que eu não desbalanceei o centro coronário a ponto de todo o sistema, de todos os órgãos controlados pelo coronário se desbalancearem energeticamente e reagir com dor? Olha... Eu estou desbalanceando uma máquina. Eu pego um carro que é só movido a gasolina, se eu boto álcool, o que acontece? Vai tossir, vai parar, vai queimar motor, vai acontecer qualquer coisa. O corpo humano é uma máquina biológica. Então, um processo de obsessão, onde chega ao ponto da pessoa, né, da possessão, quando chega ao ponto de uma influência forte, aquele espírito consegue imputar naquela pessoa uma faixa vibratória tão baixa, por tanto tempo, que uma lesão cerebral é certeza. Por que a pessoa fica louca num processo obsessivo de possessão? Porque a energia que ela gera para ela própria é tão baixa que ela lesa o centro coronário, o centro frontal, e lesando o centro, lesa o plexo nervoso, que lesa o quê? Neurônio, a estrutura cerebral. Entende? Então, isso é física também. Né? Não tem nada de religioso. Se eu forneço para a minha máquina uma energia muito aquém do que ela precisa para se manter funcionando bem, eu vou quebrar a máquina. Então, muitas vezes, um problema no rim, no fígado, no coração, é motivado por uma energia muito baixa que eu forneci para aquele centro de força durante anos, muitas vezes. Pessoa que é nervosa, deprimida, etc, 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 fornece uma energia para o corpo muito baixa, dependendo do centro de força que ela estiver afetando, né? Ela vai o quê? Prejudicar aquele centro de força, prejudica o plexo, prejudica os órgãos controlados por aquele plexo. E eles não funcionam bem, doença. É isso. Tem sentido isso? Estamos falando de máquina. Estamos falando de máquina, corpo humano, máquina biológica. Tem religião no meio aqui. Tem só faixa vibratória. E aí, como é que a gente sabe isso? Passa, que nem um exemplo que eu falo várias vezes aqui. Né? Passa um dia com raiva de alguém e vê como é que o corpo chega no fim do dia. O corpo. Passa pintando parede de um amigo pobre que não tem dinheiro para pagar pintor. O dia inteiro. Vai dormir que nem um anjinho, mas vai dormir com um sorriso no rosto. Aí está com o corpo um bagaço, mas feliz. Por quê? Você gerou uma energia para o seu corpo elevada, de caridade. Você passou com raiva, você deixou uma energia baixa o dia inteiro.
Você desbalanceou centro coronário, centro frontal, cardíaco. Você vai dormir com dor de cabeça, você vai dormir com dor nas costas, com dor em tudo que é troço. E não fez nada, não fez exercício físico, não fez nada. Isso, quem que já não passou por isso? Isso tem a ver com religião? Tem a ver com faixa vibratória. A energia que nós produzimos para nós mesmos. Confere? E a lesão é certa, né? A lesão do corpo físico, quando essa energia baixa perdura no tempo, tranquilamente você vai ter problema. Tanto que na pesquisa daquele médico americano da pirâmide lá dos sentimentos, quem viveu abaixo daquela energia de 200, adoeceu bastante durante os 10 anos de pesquisa. Quem viveu acima não adoeceu. Beleza? Respondeu? Então pode prejudicar o corpo físico, sim, mas quem que prejudicou? Foi o obsessor? Foi a pessoa que prejudicou o corpo dela, não o obsessor. O obsessor só induziu, ela aceitou a indução, gerou pouca energia para o corpo, prejudicou o corpo físico. Beleza? Então, ó, pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas aqui, ó, zona mórbida, zona doente, ó, em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio, que é virulento, age em nós como se for uma afecção, uma doença, instalando-se em decorrência o processo obsessivo e o processo físico de doença. As duas coisas. Brechas psíquicas para obsessão. Vamos lá. Personalismo exagerado. Falta de nobres ideias. Inconformação. Olha aqui, isso aqui, ó. Que é a pessoa que se acha, né? Eu sou bonzão e tal. Isso não é uma energia boa. Se não é boa, o nível de energia que ele gera é baixo. Vai dar problema, né? Inconformação, olha aqui, ó. Esse é complexo, né? A gente não se conforma com algo que acontece em nossa vida, né? Então, essa pessoa que me procurou, que eu contei aqui, qual que era o problema dela? Perdeu o emprego. E alguém estava processando ela por uma bobagem que não vai virar nada. Mas eu sou uma pessoa tão boa, e não sei o quê. Por quê? Mas ela tem um marido que trabalha, tem um bom salário, vive bem com o marido. Tem um filho bacana, não tem doença, tem nada. Tem casa, tem carro. E estava pensando em se matar porque perdeu o emprego e com o vizinho estava se dando mal, cara. Aí você fala, esse processo aqui de inconformação abriu o quê? Uma brecha no psiquismo dela, a ponto de atrair uma pessoa que a induza ao principal crime que a gente pode cometer numa reencarnação, que seria tirar a própria vida. Olha como isso é pesado. Inconformação. Se bota num estado depressivo, por inconformidade com alguma coisa que aconteceu, e não analisa o contexto da vida. Só fica focada naquele ponto negativo. E tudo na vida dela parece que virou aquilo ali. O resto não importa. O resto que é bom, não vale nada. Aquele coisinho ali acabou e fez com que ela abrisse brecha para um obsessor tão violento a ponto de colocar na cabeça dela, inclusive, ideias suicidas. Que seria a pior ideia para a gente ter. Não é pior no sentido assim... É que o senso de sobrevivência, né, o instinto de sobrevivência é o mais forte que a gente tem. E para bypassar esse instinto de sobrevivência, o processo de influenciação tem que ser muito forte. Não é pouca coisa. Porque é o instinto mais que a gente se agarra mais nessa vida, é o instinto de sobrevivência. Então, como bypassar isso? Não é isso? Então, inconformação, ausência de fraternidade, de amizade, sentimentos nobres, né? A ausência de autocontrole, que tem muito a ver com isso aqui, né? Com inconformação. São todas o quê? Circunstâncias que nos fazem o quê? Baixar a faixa vibratória. Vontade deseducada,
apego aos bens materiais, mau humor permanente, né? Irritação constante, desejo de vingança, vícios físicos e vícios morais. Ó, vício físico, vício moral. Então, vícios físicos, substâncias tóxicas, etc., sexualidade e tal. Vícios morais, orgulho, egoísmo, né? Usura. Tudo joga o quê? A faixa vibratória média da gente para baixo. Jogou para baixo, doença no corpo físico e abre a possibilidade de influência de espíritos inferiores. Qualquer coisa dessa aqui, ó. Olá, aquelas pessoas que só falam em doença. Então. Você senta do lado, começa a falar em doença. Isso, ó. Conformação, né? Inconformação, né? É um tipo de vício moral também, né? Porque depois que passa, né? Eu estou bem longe disso, né? Mas depois que passa de uma certa idade, a coisa não é igual, né? Eu era atleta de judô, a vida inteira treinei judô. Você virava um bagaço no tatame, lutava, fazia. No outro dia estava zerado, estava treinando de novo. Hoje em dia você malha pesado, malha, mas demora 2, 3 dias para você começar a recuperar o corpo. Então, pessoa com 70 anos não tem jeito de não ter dor. Vai ter uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, né? Alguma coisa, tem muito neto, muito filho, muita confusão, né? Então vai ter um probleminha aqui, outro probleminha ali, filha fica grávida, né? Aí começa a dar trabalho. Mas o que eu falo são coisas que vai. Então, se a gente não pode comprar a briga do outro, o defeito do outro. A família aumenta, a responsabilidade aumenta, né, com a idade. E se você sintonizar o problema do teu filho, é que ele não é um problema seu. Você ajudar o teu filho, você tem que estar bem, você não tem que estar mal que nem ele. Se ele chega chorando em casa, se você chorar junto, aí já era, você ficou com raiva da raiva que ele tem de alguém. Aí, daquela raiva não é sua, aí você comprou uma raiva, você comprou um problema para você que não é seu. Né? Você tem que estar bem, forte, com saúde, para poder ajudar qualquer pessoa que seja, né? Isso a gente tem em tudo que é canto. A pessoa, você pergunta, ela fala, não, eu estou bem, do joelho eu melhorei, mas as costas agora pegou. Aí você fala, aquilo o que é? Uma característica daquela pessoa, ela se mantém numa faixa vibratória inferior permanentemente. Alguém está culpado na vida dela, alguma coisa tem de errado. É um vício mental, né? Pode ser um processo obsessivo? Com certeza, para mantê-la numa faixa vibratória inferior. Né? Porque ela se mantém numa faixa vibratória inferior normalmente. E isso dá acesso ao obsessor que quer prejudicar a vida daquela pessoa. Os processos obsessivos geralmente se estabelecem a partir de uma influenciação sutil. E isso não tenham dúvida. Principalmente para nós trabalhadores espíritas. Se o processo chega com os 2 pés, se o seu obsessor chega gritante, você desconfia na hora. A obsessão começa com um elogio, não tenham dúvida disso. E se você é forte, se você é uma pessoa protegida, não vão chegar em você, vão chegar em quem? No elo mais fraco da sua corrente. Então, se você tem força, se você trabalha, estuda, tem consciência, é médium aqui de mesa mediúnica, atende, sabe o processo, conhece a estrutura da coisa, eles não vão chegar em você brutalmente. Eles vão chegar sutilmente no elo mais fraco da sua corrente, da sua família, das suas amizades. Por quê? É por ali que eles vão achar uma brecha para, influenciando aquela pessoa, prejudicar a sua vida ou chegar até você. Aí quando aquela pessoa chega chorando porque está influenciada por um espírito desse, aconteceram coisas na vida daquela pessoa, tal, ela chega chorando, chega com problema, você compra o problema dela porque é o filhinho. E aí pronto, é o que ele queria. Com você não ia dar certo, mas o filhinho, aí você compra aquela confusão e pronto, chegou, baixou o teu padrão vibratório, que era o que ele queria. Aí você não vem no centro espírita trabalhar porque tem que cuidar do filho. E é o que ele queria. Né? É isso. Por outro motivo, você não deixaria de vir no centro, mas o filhinho chorando, eu vou deixar meu filho chorando aqui em casa? Não, eu vou ficar com ele.
e pronto, conseguiu o que ele queria. Hã? Isso eu fiquei quase, lembra, 2 anos tentando entrar no estudo, e eu acordo às 4, chego em casa quase 5, 6 e meia da tarde. Aí eu pensava isso, eu falava, gente, eu fico o dia inteiro fora, daí eu vou para estudar e eu vou ficar sem ver meus filhos. E aí quando se eu chegasse em casa do estudo, eles já estariam dormindo, eu ia ver só no outro dia. Eu fiquei quase 2 anos postergando devido a isso, realmente. Eu saí na pele, porque às vezes eu chego às 5 horas, aí eles falam, mas vamos fazer aquela coisa, aí tem que correr pro janta. Eu não sei o que, eu falo, nossa, porque eu vou chegar em Santa Catarina, eu vou ver só amanhã, 4 da tarde. E quando a gente analisa essas coisas, quando a gente tem critério de análise, você fala assim, quem atende pessoas, né? Às vezes o problema, aí você fala assim, divide o gorila, né, que tem 250 quilos, em 10 macaquinhos de 25. Aí você resolve o problema. Aí você pega aquele macaquinho do tempo, como o seu, aí você fala, como é que eu resolvo só esse macaquinho aqui? Aí a pessoa é dentista, é não sei o quê, fisioterapeuta, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas nesse horário do centro, a pessoa X marcou, e eu não tenho como desmarcar. Não dá. Aí você não vem no centro estudar e vai atender a pessoa. Aí algum anjo bom fala, liga para a pessoa, na outra semana. Aí, vem cá, você pode ter outra? Ah, pode, sem problema. Aí você muda, vem no centro trabalhar e atende a pessoa igual. Então, a semana que deu certo, ele vai tentar toda semana. Se não é com o paciente, é com o filho, que faz uma chantagemzinha. É com o marido que reclama, pô, você me larga, você não... Toda noite está lá no centro, não sei o quê e tal. Né? Então, isso a gente tem que ter o quê? Consciência plena do que a gente está fazendo. Peraí, esse tempo meu no centro, por exemplo, ou estudando, ou melhorando intelectualmente, estudando numa faculdade, isso não é bom para mim, para minha reencarnação, para os meus filhos, para minha família, eu não vou estar protegendo, não é um movimento no sentido de proteger, me proteger e proteger a família. Então, peraí, se é bom, é bom. Se é bom, para o pensamento aí. Né? Congela o pensamento, é bom, não é ruim. Porque alguém vai estar falando, não é bom não. Olha, pensa, tua família, não sei o quê. Você vai estar escutando esse barulho. Mas a gente tem que, nessas horas, pergunta simples, resposta simples. É bom ou ruim? É bom. Não, se é bom, não é ruim. Se eu estou agora passando na minha cabeça que é ruim, é algo, não é meu. Porque eu sei que é bom. Então, influenciação sutil. Né? A obsessão tem características diversas, apresentando as seguintes variedades. Obsessão simples, fascinação, subjugação e possessão. E resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Então vamos lá. Obsessão simples. É o caso do amigo do bar lá. Obsessão simples, não tem nada grave contra você. Muito pelo contrário, ele até curtiu tua companhia, tua conversa, as piadas que você contou. Só que ele quer que você beba todo dia. É uma obsessão simples. Ou na área da sexualidade, não é? Gostou de você, você é bonitão, sai com um monte de gente, ele quer isso, então ele cola em você. Não quer te matar, nada, pelo contrário. Né? Aí vem fascinação. E aí, como que a gente arruma essa obsessão simples aqui? Por faixa vibratória e por hábitos indesejáveis. É isso. Não tem mais do que isso aí. Né? Faixa vibratória, eu baixo minha faixa vibratória, eu posso arrumar uma obsessão simples. Ou por hábitos que não são bons. Bebidas, né, fumo, frequenta lugares assim, assado. Eu vou poder arrumar um amiguinho desse que não vai me fazer bem. Né? Aí, fascinação. Esse é o processo já pensado daquele que obsedia. Pensado e com inteligência por trás, porque ele vai vir pela beirada. Então, muitas vezes, a gente escuta coisas na casa espírita, né? Casa espírita é um mundo. Aqui tem pessoas de todos os tipos da sociedade, tem aqui dentro. Todos os níveis intelectuais,
todos os níveis morais, enfim. Pelo menos quando chega, né, a pessoa pode chegar de tudo que é gente. Então a gente tem todos os tipos aqui. Então, por exemplo, você tem um trabalho mediúnico, seja lá na cura, seja aqui, ali e tal. Aí o mentor, entre aspas, aí o médium, que deveria estar incorporado com o mentor da casa, solta uma frase como assim: não, aqui na sala quem decide somos nós, não é a casa não, porque esse grupo aqui é fechado nessa sala. E aí? Né? Quando a gente toma conhecimento de algo assim, o que a gente tem que fazer como dirigente da casa? Tem que parar aquele trabalho, botar todo mundo para fazer, se todo mundo concordou com aquilo, todo mundo para fazer tratamento. Entende? Esse é o processo de fascinação. Por quê? Foi tão sutil que o trabalhador não percebeu, que a pessoa não percebeu que se tratava de um processo obsessivo. Né? A pessoa se deixou, que nem você escutar coisas na casa espírita, não, meu mentor nunca erra, meu mentor é o Joãozinho. Joãozinho tem asa, espírito puro, jamais vai me dar um conselho errado. Por isso que eu recebo ele em casa. E aí, é aí que está a fascinação, né? Aí você, na hora, ela assina já né? Porque não é doutrinário, é contra-doutrinário. Vai de encontro a tudo que a gente aprende, mas a pessoa tem certeza que é bom, porque ela foi elogiada por psicografia, por psicofonia, por indução de amigos, né? Por indução de amigos. Porque quem vem num trabalho desse aqui, por exemplo, quem assiste, quem conhece o trabalho da nossa casa aqui, dificilmente vai falar mal. Assim, vai falar, não, aquela casa é ruim, não sei o quê, papapá. Não vai falar. A gente não tem comentários desse tipo da nossa casa. Só que o obsessor esperto, o que ele vai fazer? Esperto, entre aspas, né? Esperto não é, né? Mas ele usa de que mecanismo, por exemplo, para pegar uma pessoa dessa que se encanta com o que ela viu, que não estava acostumada, com o trabalho, com a atenção, com o acolhimento, e chega para o presidente desatento, chega para um instrutor do curso, e, nossa, que maravilha, que você é o melhor instrutor, você é o melhor médico que eu já vi na minha vida. E ela não está querendo, a pessoa não está querendo fazer mal. É o irmãozinho dela que está fascinando aquela pessoa, querendo prejudicar a casa espírita e querendo o quê? Que o orgulho, a vaidade daquele médium, daquele dirigente cresça. Cresceu, ele abre a porta dele. E ele fala assim, mas a pessoa elogiou. Foi exageradinho? Foi, mas ela não falou mentira. Porque ele sabe que aquilo acontece realmente na casa dele, no trabalho dele. Ele sabe que é bom mesmo, que está tudo certo, que está legal. Só que um dia fala um, outro dia fala outro, e a pessoa vai o quê? Se achar. Aí ela fala, pô, só me elogia, o que tem a receber o mentor em casa? Vou trocar uma ideia com ele, vou pedir para a vizinha, vou conversar sobre o João, a Maria, o Pedro. E é o que ele queria, porque ele devagarzinho vai acostumando aquela pessoa à comunicação dele, ao jeito dele falar, ao jeito dele agir. E, em consequência disso, a pessoa começa a se fascinar. Não é assim? Quando a gente está fascinado, adolescente, a gente não se fascina, às vezes, por outra pessoa. É diferente de um afeto sincero, né? A fascinação que ela fala apaixonite, né? Ela não vê nada de errado na pessoa, né? Não vê nada de errado, é tudo bonito, tudo perfeito. Você fala mal de alguma coisinha, briga contigo ainda. Sim, Rita? Bom, por exemplo, fascinação na sala, né, do exemplo que você deu agora, na sala, dos trabalhadores, tudo direitinho e tal. Aí, um deles, né, fascinado, né, comenta, né, não, aqui na sala, eu que decido, etc. O que as outras pessoas ali têm que fazer direto com essa saída? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, quando a gente percebe um comportamento assim, seja na situação que for, porque às vezes isso acontece no corredor. Você está passando, você ouve alguém falando isso. A gente tem que chegar para o dirigente, para a pessoa que a gente tem um pouco mais de intimidade,
uma pessoa que tem uma influência na casa no sentido de ter acesso à direção da casa, acesso a quem dirige aquele trabalho em pauta ali que está acontecendo, e explicar, e falar com humildade, falar, olha, eu posso estar enganado, eu posso ter ouvido mal, mas me pareceu, me soou, não me soou bem o que eu ouvi. Olha, eu ouvi isso, 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 aconteceu isso e isso na sala. Porque aquele dirigente, além de normalmente ser uma pessoa um pouquinho mais experiente, sem ter alguns anos ali de lida, ele está muito intuído, ele está muito conectado com a espiritualidade, porque ele está naquela posição de dirigir, né? Então ele tem um respaldo da espiritualidade. Então a espiritualidade naquele momento, quando ele recebe essa informação, já vai intuí-lo ali do caminho a tomar, do que deve fazer. O melhor caminho é esse dirigente pegar, ouvir uma vez, vai perguntar para quem estava na sala, discretamente, sem, né? Foi tudo bem o trabalho? Você notou alguma coisa diferente? Isso a gente faz com rotina, tendo esse tipo de informação ou não aqui. Não tem um sábado que a gente não procure pessoas que trabalharam em determinada sala e aí, deu tudo certo? Aconteceu alguma coisa diferente? Porque às vezes a resposta é sim, hoje teve um negócio estranho, a pessoa não ia vir falar contigo. Aconteceu sim, tem um negocinho estranho lá que eu não entendi muito bem. Normalmente é isso. A pessoa fala, você ouve uma vez, ouve duas, ouve três, opa, peraí, vamos ver o que aconteceu, vamos apurar isso, aí você chama todo mundo, conversa, interage, vai conversar com os mentores, vê, entendeu? O que dá para fazer. Normalmente o mentor dá um se virou na gente, porque se fosse assim, né? Qualquer dúvida que o dirigente tivesse, você chegasse no mentor, e aí, mentor, conta aí, né? Não, eles vão, segue a sua intuição, você está bem intuído. Normalmente a resposta é essa, né? Ou cuidado, tenha paciência, calma, né? Então você dá aquela segurada, dá uma respirada, apura melhor, pergunta de novo, vê. Por isso que na casa espírita, né? Você vê, essas coisas que a gente fala, são coisas que meio que são atravessadas, né? São coisas indesejáveis, né? Da gente ouvir numa casa espírita. Então a gente tem que estar o tempo todo atento, né? O tempo todo nós temos que estar atento. O tempo todo a gente tem que estar vigilante na casa espírita. Não tem outra alternativa, né? Vigilante o tempo todo. Beleza, pessoal? Vamos parando? Sim, pois não. O contrário também, o medo assim, constante de não fazer certo, de não dar certo, também é alguma coisa assim, do medo de você não fazer certo, da insegurança, também é uma forma assim de te brecar para você não participar do trabalho. Então, a resposta depende, né? Sempre. Por quê? A insegurança, vamos dizer assim, o enfoque pode ser tanto negativo como positivo, isso sim. Porque a indução do pensamento pode ser de desestimular o trabalhador com o tipo de pensamento assim, não, você é um médium fraco, né? Você não serve para aquilo ali, não. Você fica com a cabeça muito voada, você fica muito distraído. Você não vai servir para aquilo, não, só para gente que fica concentrado. Você não é assim, você pensa muita bobagem. Então, esse tipo de pensamento ou observação de um trabalhador, ou quando vem muito pensamento na cabeça desse tipo, ou parecido, quer dizer, o contrário do elogio, vamos dizer assim, né? Também, obviamente, é sintoma, por isso que a doutrina nos ensina o quê? Todos somos imperfeitos. Todos estamos na luta. O trabalhador de casa espírita só está junto aqui porque isso aqui é um ponto de encontro. Mas é um ponto de encontro de pessoas que estão buscando o quê? Se ajustar. Né? Se ajustar nessa encarnação, moralmente e intelectualmente. Todo mundo aqui pensa bobagem, todo mundo tem falha no pensamento. Todos têm. Então, a gente falha na palavra, no pensamento, na ação. A única coisa é que nós temos o subsídio da doutrina que nos orienta. E um monte de gente que está junto com a gente que pode, como amigo, também chamar a gente num canto, conversar, né? Trabalhar isso. Assiste palestra, a pessoa fala, você fala, nossa, aquele dia, se eu tivesse feito isso, não tinha dado errado, né? É isso, quando a gente se aproxima disso, é que nem a pessoa que viveu doente a vida inteira porque comia mal, tal, aí foi fazer nutrição, faculdade de nutrição.
Aí passou mal a vida inteira. Aí lá na faculdade assiste uma aula, ou se comer isso com isso, eu só comia isso com isso, por isso que eu passava mal. É isso, né? Aí, ó, quem é celíaco não pode comer glúten. Será que eu sou celíaco? Eu vou fazer o teste. Aí faz, aí é. Aí vomitei a vida inteira, passei mal a vida inteira porque eu não podia comer glúten. E sempre comi. E não é assim no Espiritismo? Eu agia, eu pensava dessa forma o tempo todo, minha vida não andava. Por quê? Porque a vibração baixa. Eu me punha numa faixa vibratória baixa. Como é que a vida vai andar se eu estou escutando o conselho de quem quer me prejudicar? Não é? Beleza? Então, o Espiritismo serve como apoio, é um fato, é uma ciência que estuda o quê? Uma parte da natureza. A nossa religião é o cristianismo, é a palavra do Cristo, câmbio. Nós não somos de outra religião. Né? A religião do espírita qual que é? O cristianismo. A ciência espírita é outra coisa, é uma verdade da natureza. Então, nós precisamos estudar a doutrina para juntar a ciência espírita com o que o Cristo nos ensinou. Quando eu junto as duas, a vida caminha. Eu nem posso seguir só com a parte dogmática, religiosa, porque eu não aprendi a ciência, eu não sei por que aquilo acontece, eu não sei o que fazer para ser daquele jeito. Se eu uso os dois, ciência e religião, aí a vida caminha, porque eu compreendo, eu entendo, e quando eu entendo, eu ponho em prática. Quando eu me convenço, eu ponho em prática. Para convencer, hoje em dia, só com argumento científico, com argumento lógico. Né? Nós já passamos dessa fase do dogma, faz isso e acabou. O mundo já não é mais assim. Né? Beleza, pessoal? A gente para por aqui e continua na próxima. Beleza? Obrigado, viu?